Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para a glória de Deus. E hoje eu vou contar o dia que eu perdi minha mãe. Vamos lá, dia 6 de dezembro de 2002. Esse ano vai completar 19 anos que eu perdi a minha mãe. Foi num sábado e eu e minha irmã estávamos morando, com minha prima em São Paulo. Elas faziam faculdade, até então eu estava somente trabalhando. E a gente vinha embora para a cidade de Mairinque todo fim de semana. E eu creio que aquilo ali foi uma preparação de Deus para as nossas vidas, porque em quase um ano a gente foi se distanciando da minha mãe. Não que isso vá, de alguma forma, melhorar a dor, Na época melhorou a dor, mas eu creio que foi já um trabalhar de Deus. E eu me lembro que nesse sábado eu fui para o interior, para minha cidade, Mairinque. E eu cheguei umas 9 da manhã e minha casa já estava toda limpa. E minha mãe estava lavando o quintal. E eu lembro que eu cheguei, eu estava bem triste, já fazia uns 15 dias que eu estava muito triste, eu não entendi o porquê. Aí eu cheguei em casa, minha mãe estava conversando com a minha tia, muro assim, dividido. E eu lembro que eu cheguei muito triste, eu olhei pra minha mãe com uma tristeza. E eu falei assim pra minha mãe, mãe, brinquei com ela, né? Eu falei, o espírito da faxina pegou a senhora? Já cedo e já tá tudo limpo a casa. Ela olhou bem pra mim e falou, hoje eu tô tão bem, filha. E nisso eu entrei dentro de casa e ela veio atrás. Ela falou, vamos ajudar a mãe a terminar de lavar o quintal? E eu comecei a chorar muito. Gente, eu não entendia nada. E minha mãe falou assim, o que você tá chorando, filha? Eu falei assim, mãe, faz já umas 2 semanas que eu estou numa tristeza tão grande, mas tão grande, e eu acho que eu vou morrer. E a minha mãe falou assim, mas por quê? Você está sendo ameaçado? Tá doente? Não, mãe, eu tô muito angustiada, eu não tô me sentindo muito bem. E comecei a chorar. Gente, eu chorei tanto aquele dia, mas tanto. Sabe quando mistura as lágrimas com o ranho e os olhos ficam embaçados? Chorei muito aquele dia e eu não entendia nada. E eu lembro que a minha mãe falou assim, eu fiz nhoque, que eu gosto de nhoque, Vamos almoçar. E eu sentei a almoçar. E eu olhava pra ela, dentro de mim, como se eu estivesse me despedindo dela, mas eu achava que alguma coisa ia acontecer comigo. Uma angústia tão grande. Eu comia aquele nhoque e parecia que cada quadradinho daquele nhoque era um tijolo que descia pela minha garganta e eu não conseguia, de tanta angústia que eu sentia naquele momento. E eu lembro que eu olhei bem assim pra minha mãe, um aperto no coração, e a gente ficou conversando. Naquele dia era um sábado, no domingo eu ia batizar, o Marcelinho, filho dos meus amigos, e eu lembro que a gente saiu comprar alguma coisa pro batizado, e eu só sei que aquele dia foi um dia muito triste na minha vida, eu nem sabia o que estava por vir, mas eu senti algo muito triste, muito pesado dentro de mim. E eu lembro que a minha irmã ia chegar mais tarde, na época ela estava namorando meu cunhado, e eu sei que eu entrei assim no meu quarto e minha mãe falou assim, filha, a mãe vai lá na casa da tia Beth, vai ter uma oração, vamos? E eu falei, não, eu quero ficar sozinha. Vamos com a mãe? Eu falei, não, mãe, não quero, eu quero ficar sozinha. E minha mãe saiu. Gente, a hora que minha mãe saiu, eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta. Mas eu chorei tanto aquele dia. E eu falava pra Deus, eu não quero morrer, eu não quero ir embora, me ajuda, Deus, tal. Aí minha mãe chegou, era umas 6 e pouco da tarde. E ela entrou assim, e eu falei, a senhora tá bem? Ela falou assim, liga o ventilador pra mim que eu não tô muito bem, eu tô com muita falta de ar. E minha mãe tinha problema de pressão alta, E ela tinha 47 anos. E eu lembro que ela fumava também, E eu lembro que eu liguei o ventilador e ela começou a ficar com muita falta de ar. Eu falei, mãe, vamos pro hospital. Ela falava assim, não, vai ficar tudo bem. Eu falei, mãe, vamos pro hospital. Você tá com muita falta de ar, vamos pro hospital. Aí a gente foi pro hospital e, enfim, quando chegou no hospital, a médica que estava de plantão era a médica dela mesma, a doutora Elizabeth na época, cardiologista, e ela entrou, ficou em observação,
E ali começou todo o procedimento, né? Ela foi piorando, perdendo ar, daqui a pouco começou a perder os sentidos e começaram a dar remédio para ela, e, enfim, embaixo da língua, injeção, e de repente eu ali com ela a todo momento. E eu me lembro que eu saí correndo do hospital, lá em Mairink, né, fica assim no alto do hospital, eu saí correndo, fui lá atrás assim do hospital, olhei para o céu estava estrelado aquele dia. Eu falei, Senhor, não leve minha mãe, por favor, não leva minha mãe. Deixa minha mãe viver, eu preciso tanto da minha mãe, eu amo tanto minha mãe, por favor, Senhor, tal. E voltei. Quando eu voltei, ela estava pior. E de repente, ela começou a assim, querer dar uns picos de desmaio. E as médicas, a enfermeira, queriam que eu saísse. As enfermeiras e a médica falaram, não, deixa ela, eu conheço, deixa, é a filha dela, deixa com ela. Enfim, e todo aquele movimento, todo aquele processo de tentar, né, salvar minha mãe. Eu me lembro que, acho que passado 1 hora mais ou menos disso, a doutora Elizabeth olhou para mim e falou assim, nós estamos perdendo a sua mãe, chama seu pai e sua irmã. Aquela hora que ela falou aquilo, gente, eu fiquei sem chão. A minha razão, olhando minha mãe, já estava ficando assim com a ponta dos dedos roxinha, a boca meio branca. Eu pela minha razão, eu olhando aquela cena, a minha razão falava assim, não vai dar. Mas o meu coração de filha falava, não aceito, minha mãe não vai morrer. Ela é nova, eu preciso da minha mãe. Eu amo, eu quero minha mãe comigo. E eu lembro que a hora que eu olhei assim, apertei a mão da minha mãe e falei assim, porque a razão, né, ela também fala. E eu falei assim, mãe, me perdoa tudo que eu fiz pra senhora, das vezes que a gente discutiu, brigou. Eu amo tanto a senhora, não me deixe. E minha mãe olhou assim bem pra mim e as últimas palavras dela foi, filha, reze. Ou seja, não deixe de falar com Deus. Foram as 2 últimas palavras dela. E eu saí correndo por aquele corredor do hospital. E nisso eu já tinha ligado para minha irmã. E eu saí correndo pelo corredor daquele hospital. Encontrei o meu tio, irmão da minha mãe. Eu falei, minha mãe tá morrendo, tio, minha mãe tá morrendo, chorando. Meu tio falou, você parece louca? Há 2 horas atrás a gente tava tudo conversando e dando risada. O que você tem na cabeça? Por que esse escândalo todo? E eu saí, vi minha irmã, falei pra minha irmã. Eu não me lembro se a minha irmã entrou, vi minha mãe, não me lembro. Mas eu sei que eu tava chorando fora do hospital, olhei pra minha prima Ana, falei, Ana, vai se despedir da minha mãe. E a Ana entrou. E lá de fora eu vi a maca passando assim, né, com o lençol cobrindo o rosto da minha mãe, e a minha prima Ana junto. E ali eu já entendi que minha mãe já não estava mais com a gente. Foi muito terrível, foi muito triste, foi uma situação bem triste pra mim. Eu fiquei na casa da minha tia, na época minha tia Silvia. Fiquei lá com ela e a dona Dora acho que 1 semana. A minha irmã foi para casa do namorado dela em São Paulo na época, né? Hoje meu cunhado. Meu pai ficou sozinho em casa, então a gente ficou muito, muito chocado, foi muito triste. E por muitos anos eu carreguei um peso, uma dor no meu coração, que eu achava, né, que minha mãe assim, poderia ter vivido mais, eu não aceitava, né? Eu falava, Deus, o Senhor poderia ter dado uma chance para ela, né? No meu egoísmo de filha. E, enfim, foi um período, uma experiência muito traumática, muito dolorosa. E eu falo assim, hoje eu não choro mais como antigamente, que antes, Dia das Mães, eu lembro culto da família. Nossa, eu não suportava, mas hoje, graças a Deus, Dia das Mães eu não choro mais. Hoje, quando eu lembro da minha mãe, eu sinto saudade, mas uma saudade sadia. Eu, às vezes, dou risada de lembrar de algumas coisas que ela falava. Eu lembro de tudo, mas são 19 anos e parece que foi semana passada, porque a gente não esquece. A saudade tende a piorar, a saudade piora a cada ano que passa. Mas aquela dor, aquele desespero do início, não passa, isso passa, fica uma saudade. Aí você me fala assim, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas você demorou muito tempo pra superar isso. Gente, pensa comigo.
Nós não fomos criados em séries. Cada um tem a sua digital. A íris do seu olhinho é diferente. Quantos bilhões de pessoas no mundo? E ninguém tem uma íris do olho igual a outra pessoa, suas digitais. Então a nossa alma também não é igual a do outro. Então, assim, não julga quando uma pessoa está numa situação. Eu já vi pessoas falando assim, mas eu passei pela mesma situação e não fiquei em depressão. Eu passei pela mesma situação, não sei o quê. Para de mimimi, para de querer igualar todo mundo. Você é você, eu sou eu, ele é ele, ela é ela. Cada um tem o seu tempo. Sabe, a gente tem que respeitar isso nas pessoas, não fica querendo igualar sua dor com a dor do outro. Se você superou mais rápido, se você deu a volta por cima mais rápido, seja independente da situação, da perca, seja o que for, glória a Deus, bendito seja Deus pela tua vida. Mas se tem alguém que está mais fraco que você, para de julgar, para de falar, nossa, sai dessa, eu saí com um mês, outro fala, eu saí com um ano. Não importa, estende a mão, ajuda, estende o teu coração para ajudar a pessoa que está mal. Cada um tem uma história de vida, cada um tem um sentimento, cada um tem as suas dores. Não julgue as dores das pessoas. Você pode apontar o dedo se a pessoa estiver em pecado, para a pessoa sair daquela situação. Muitas vezes não é julgar, é falar, acorda para a vida, tá errado. Jesus está voltando, vamos vigiar. Agora, credo, vai ficar nisso até quando? Ajuda, ore, tenha misericórdia das pessoas. Amém, amadas? Então é isso. A gente acha, né, que já virou uma frase, assim, um clichê. Olha, dê valor enquanto está vivo. E é verdade, dê valor enquanto está vivo. Infelizmente, eu perdi muitas oportunidades de deitar no colo da minha mãe e me abrir com ela, conversar. Porque às vezes a gente, quando é mais jovem, né? Na época eu tinha o quê? Acho que 25, 26 anos, não lembro. Ai, gente, eu não sei mais. Mas enfim, 20 e poucos anos. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente sempre acha que os adultos falam demais, que a gente tem razão, não sabe o que tá falando, me deixa, eu sei o que eu tô fazendo. Não, depois que a gente chega numa idade mais avançada, eu tô falando mais avançado porque eu já tô com 46 anos, meu Deus, gente, o tempo passa, tava até olhando umas marquinhas de expressões, eu falei, meu Deus, mas esse ano, em maio, eu faço 46. Mas glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. E hoje eu posso olhar para você que perdeu sua mãe, que perdeu seu pai, sente uma dor, porque eu também já perdi meu pai e gravo outro vídeo contando como foi. A dor, a saudade, a esperança de dias melhores, eu posso falar para você, dias melhores virão em nome de Jesus. O Senhor cura toda ferida, basta a gente querer, porque muitas vezes eu fiz das minhas feridas a minha dor de estimação. Estou falando de mim, não estou julgando você, cada um sabe de si. Então é um tempo seu e de Deus, é um tempo que você fala assim. Uma vez meu pastor Wando falou assim, Lídia, entrega a tua mãe para Deus de uma vez. Eu segurava minha mãe já tinha morrido, mas eu segurava ela dentro de mim no sentido assim, não aceito, não te solto. E uma coisa muito importante, um dia eu estava fazendo cura da alma, e o pastor Wando falou assim, Lídia, você tem que perdoar Deus. Pensei, blasfêmia? Eu falei, que isso, pastor Wando? Você tem que perdoar Deus dele ter levado sua mãe, você não aceita. Aquele dia eu cheguei em casa, gente, eu chorei, porque era aquilo mesmo, eu tinha que perdoar Deus. E eu lembro que eu peguei uma cadeira, me ajoelhei, coloquei os pés assim e falei pro Espírito Santo de Deus, falei, Senhor, senta aqui, me perdoa, porque muitas vezes eu fiquei com raiva do Senhor ter levado minha mãe, do Senhor não ter poupado ela, mas o Senhor é soberano, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, o Senhor sabe todas as coisas, me perdoa, eu sou falha, sou pecadora, sou egoísta, sou orgulhosa, mas o Senhor conhece o meu coração. E aquele dia eu liberei perdão para Deus. Aquele dia eu entreguei a minha mãe para Deus, do meu coração. E a minha vida se transformou, graças a Deus. Então eu agradeço ao Espírito Santo de Deus por todo o cuidado comigo. O Espírito Santo não nos deixa órfãos, amém? E muitas vezes eu pensava, mãe, por que você me deixou? Por que você foi? Porque você não lutou para ficar comigo.
E tem um versículo no Antigo Testamento que é o versículo que eu mais amo na minha vida. Está no Isaías 49:15. É isso. E Deus fala assim, uma pergunta que o Senhor faz, né, através do seu profeta. Deus fala assim, para mim e para você: ei, Deus faz uma pergunta. Tá escrito assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, ou do filho que gerou em seu ventre? Mas ainda que esta mãe venha se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Lindo demais, gente. Deus compara o amor dele com o amor de mãe. Então, se hoje você não tem mais sua mãe, você tem o Espírito de Deus. Peça para o Espírito Santo consolar o teu coração. Amém? Em nome de Jesus, novo tempo, eu profetizo para a tua vida que toda lágrima, que toda dor, que toda amargura, que todo peso caia por terra em nome de Jesus. Seja livre, entrega para Deus e tenha o seu coração livre, tá bom? Um beijo no seu coração. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo para alguém que você acha que essa mensagem vai fazer a diferença e o nome do Senhor vai ser glorificado. Beijo!